Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. Deus te abençoe e abençoe cada membro, cada integrante de tua família, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Nesse texto, o autor aos Hebreus cita o Salmo 95, do versículo 7 ao versículo 11, para alertar os cristãos judeus de não endurecerem o coração para com Deus e a salvação que Ele outorga, oferece na pessoa bendita de Jesus. A geração de Moisés, a primeira geração, foi uma geração com o coração endurecido. Eles não creram que Deus iria suprir as suas necessidades. Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7. E os leitores desta carta estavam também, de igual modo, correndo um sério perigo de não crerem na salvação oferecida por Deus mediante seu Filho. Essa advertência feita pelo autor aos Hebreus não só foi para os daquela época, mas também para nós hoje. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a mensagem bíblica, o conteúdo das Escrituras são inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava advertindo os cristãos hebreus quanto à obediência à sua voz. O Espírito Santo fala. Ele falou no Antigo Testamento, falou no Novo Testamento e fala em nossos dias. Não é uma voz evasiva, não é uma mera voz, não são palavras sem propósitos, sem importância, mas é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse exato momento também dizendo: se hoje vocês estiverem atentos à minha voz, se hoje vocês obedecerem à minha voz, se hoje vocês aceitarem a minha voz, se hoje vocês estiverem abertos à minha voz, se hoje vocês não virarem as costas para a minha voz. Houve um tempo, como falei anteriormente, que no deserto não ouviram a voz do Espírito Santo. E a preocupação do Espírito Santo é que hoje também essa voz, a sua voz, não seja ouvida. Sempre que a palavra de Deus é exposta, sempre que pregamos a palavra de Deus, é a voz do Espírito que está falando. Sim, a voz profética, a voz da advertência que fala aos nossos corações. Não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Coração duro ou endurecido é um coração rebelde, resultado de alguém ter perdido o contato com o céu, o contato
com Deus. Às vezes, pode até ter uma forma externa de religiosidade ou uma fé espiritual externa, mas no íntimo não estão sensíveis à voz do Espírito, mas endurecidos e não dão ouvidos a essa voz, a voz de Deus. O autor aos Hebreus, ele faz uma severa advertência ao coração endurecido. São homens que se tornaram em pedras espirituais, destituídos de vida, da sensibilidade da voz do Espírito, que não sentem, não reagem aos impulsos espirituais, não ouvem a voz, portanto, do Espírito Santo, perderam toda a sensibilidade espiritual. E essa advertência é contra a dureza de coração. O coração indica o homem interior, a sede da alma e das emoções. Onde o coração está insensível, o Espírito Santo de fato não pode agir. Por isso que Jesus disse: mesmo tendo olhos, não veem, e ouvidos, não ouvem. A advertência é para que você, para que nós não endureçamos os nossos corações, mas estejamos abertos à voz do Espírito Santo. O coração endurecido, a alma endurecida, sai como que toda a doçura e o frescor do céu de uma vida espiritual. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer isso para o homem que Ele ama tanto, feito à imagem conforme a sua semelhança. Portanto, não endureça o coração. Dê lugar à voz do Espírito Santo, que quer e aponta Jesus para a tua vida, para restaurar todo o nosso ser, a comunhão perdida. Essa mensagem, portanto, é para a nossa geração, é para todos. Os corações estão impregnados pela dureza de corações nos lares, nas ruas, no setor de trabalho, na escola, na faculdade, dentro da igreja, muitas vezes, e não quererem obedecer à voz do Espírito. A voz do Espírito Santo, a advertência do Espírito Santo é para não endurecer os corações, não resistir à vontade de Deus. Deus quer obediência. Não queira ser o seu próprio Senhor. Não, mas que sejamos servos da voz do Espírito Santo, nos submetendo ao seu senhorio, abrindo o nosso coração para que Ele faça o que bem entende de nossa vida. Que Deus, portanto, nos ajude, nos abençoe e que o nosso coração esteja totalmente sensível à voz do Espírito Santo, para que Deus direcione os nossos passos, as nossas vidas para a glória do seu santo nome. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.